Você sabe o que foi o genocídio armênio? Prazer, meu nome é Gabriel Anitablian e hoje eu vou contar um pouco sobre a história da minha família. Hoje é um dia histórico para todos aqueles que carregam em seu sangue a herança de todos que sofreram nesse genocídio. Em 1915, no dia 24 de abril, 250 intelectuais armênios foram presos em Constantinopla e mortos, marcando assim o início de um massacre massivo que levou à morte de 1,5 milhões de armênios. Essa história não é muito conhecida. As potências em geral não dão tanta importância para países nanicos que não têm importância geopolítica. Mas eu venho aqui refrescar a memória de vocês. Com a ascensão de um nacionalismo extremo no Império Turco-Otomano, muitos armênios começaram a ser perseguidos, tanto por sua religião, cristão-ortodoxos, quanto pela sua etnia. Os armênios que viviam até então em harmonia no Império Turco-Otomano começaram a ser mortos. Eles iniciaram pela morte de milhares de homens que faziam parte do exército, colocando-os em campos de trabalho forçado. As mulheres e seus filhos foram forçadas a um êxodo sem precedentes, que levou elas para o leste em direção ao deserto. Nesse deserto, muitos morreram por inanição, e os que não morriam por inanição eram mortos de formas muito cruéis, como crucificações, morriam queimados e fuzilados. Essa é a história da minha família. E eu venho contar aqui um pouco sobre a história do meu bisavô, Garabet Anitablian. Meu avô tinha 7 anos de idade quando seu pai foi morto queimado pelos turcos. Ele, junto com a sua mãe, tentou fugir, Só que se perdeu da sua mãe, foi separado da sua mãe. E começou a fugir órfão, junto com as suas 2 irmãs de 5 anos. Certo. No caminho, se perdeu das 2 irmãs, que provavelmente morreram no inverno armênio, que é extremamente rigoroso. Ele acabou parando no Líbano, com ainda 8 anos de idade, onde foi transferido imediatamente para Marseille, na França. Na França, ele trabalhou como cortador de lenha desde os 8 anos de idade, em troca de pão e vinho. Isso mesmo, uma criança trabalhando para sobreviver. Era comum as igrejas na região de Marseille fazer o registro de todos os armênios que estavam lá para que pudessem reconectar as famílias. E ele, com 18 anos, fez o mesmo. Muitos da região de Marache, que era de onde o meu bisavô vinha, acabaram vindo para o Brasil, na região de Santos, São Paulo. Então, foi para cá que ele veio. Chegando no Brasil, ele foi encaminhado para uma daquelas igrejas que reunia os armênios. E seria lá que ele encontraria a mãe dele novamente. A mãe não reconheceria mais o filho, mas ela disse que 2 coisas eram possíveis para se identificar. Uma pinta atrás das costas e também se a pessoa soubesse o nome do burro que eles tinham na Armênia, na casinha deles no Império Turco-Otomano, E, ele acertou os 2 quesitos e reencontrou a mãe. Aqui no Brasil ele trabalhou como entregador de caminhão, carregando grandes pesos, e também no boxe, dentro de um circo. Ele teve 4 filhos. Um deles deu origem ao meu pai, que me teve também aqui no Brasil, e que me possibilita contar essa história aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que assim possam reconhecer a importância dessa história, para que ela não seja repetida. O genocídio fica de lição para que atrocidades como essa não sejam permitidas novamente. Eu desejo a vocês um ótimo final de semana e é isso. Muito obrigado.